Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Aqui fala a Grazi para quem está aqui pela primeira vez. E hoje estou voltando com mais um tema sobre banco de dados, né? Microsoft SQL Server. E hoje vamos aprender a manipular dois tipos de dados, dois tipos de campos, né? Que até agora não aprendemos. O campo de datas e o campo lógico. E o campo de datas, quando eu quero armazenar uma data, dia, mês e ano, nesse caso, e o lógico, quando eu quero colocar uma tabela, em uma tabela, no caso, o status de uma determinada situação que é verdadeiro ou falso, e já vamos ver mais para frente sobre isso, os exemplos. Então, eu vou voltar aqui na nossa tabela, né? Já estou com o Management Studio aberto, como vocês podem ver. Vou voltar aqui na nossa tabela Produtos e aqui selecionando do lado direito do mouse, eu vou ir em selecionar 1000 linhas e vocês vão verificar aqui que nós já temos vários dados que nós inserimos nas aulas anteriores, quando nós estivemos aprendendo sobre vários assuntos. Se vocês ainda não viram os vídeos anteriores e têm curiosidade, dê uma olhadinha, já falamos sobre vários temas. Agora eu vou voltar aqui na nossa tabela, nesse caso de clientes, e vou fazer a mesma coisa. Vou clicar aqui do lado direito, selecionar 1000 linhas, e vocês podem ver aqui que ainda não temos nada. Ou seja, nós ainda não inserimos nenhum tipo de dados. Então, o que eu vou fazer aqui é, em primeiro lugar, como nós falamos nas aulas anteriores, para nós inserirmos dados não repetitivos, nós temos que ter um código para cada tabela, e esse código ele não pode ser, nesse caso, nulo, para que quando nós inserimos nossa chave primária, para ele não se tornar um dado repetitivo. E aqui nós verificamos, por exemplo, se vocês forem design, também selecionando com o lado direito, nós temos aqui a nossa chavezinha primária. Então, nós temos que fazer a mesma coisa aqui na nossa tabela de cliente. Se vocês verificarem na parte design, nosso CPF, que é o nosso código, ele não tem nenhuma chave primária, então nós vamos ter que inserir da mesma forma. Para isso, ele não vai poder constar o null, como ele consta aqui que ele ainda é null. Então, nós vamos fazer esse procedimento. Antes disso, eu gostaria de pedir que deixe o seu like, se gostar desse tema, e se não for inscrito, inscreva aí no canal e assine o sininho para todas, né? Que é para você receber as notificações dos próximos tutoriais também acerca do SQL Server, banco de dados, e também sobre os outros do canal, se você tiver interesse nos outros. Mas se tiver interesse só nesse, também vai receber as notificações. E mande para os amigos se vocês acharem o tema também interessante. Então, vamos fazer como eu mencionei anteriormente, vamos inserir aqui nossa chave primária, vamos aqui na parte de tabela e vamos então selecionar uma nova consulta. E aqui na nossa consulta, o que nós vamos fazer então é alterar como nós fizemos dos produtos, e vamos então fazer com que a nossa coluna do CPF deixe de ser nulo, e vamos adicionar a chave primária para então nós começarmos a tratar do nosso dados nesse caso, do campo de datas, e tratar também do campo de lógica. Então, para isso, nós vamos chegar aqui, então, e vamos inserir o comando alter table. Para quem não viu nas aulas anteriores, pode dar uma olhadinha que provavelmente vai estar mais especificado o que é cada uma. E eu vou chegar aqui e vou colocar a tabela de clientes, como nós aprendemos nas aulas anteriores, entre colchetes, mas eu peço que dê uma olhadinha para quem não estiver familiarizado com essa parte. E aqui eu vou colocar então, alterar a coluna CPF, também entre colchetes, e vou então dizer que ele é o varchar, que é o tipo de dados, como vocês podem verificar aqui, ele é o varchar 11. Então, nós simplesmente inserimos varchar 11, e aí sim nós vamos inserir o que nós queremos aqui, então, nessa retificação. Nós fazemos alter table de alterar,
alter column para alterar a coluna CPF, e aqui após o tipo de dados nós vamos dizer o que queremos que ela não seja mais null. Então você adiciona o not null e depois que nós fizermos isso, nós vamos então executar o comando. Você seleciona ou não precisa selecionar, que é o nosso único comando aqui, e aqui vocês podem verificar que foi completo. O que nós vamos fazer agora é o mesmo procedimento de alter table, mas agora nós vamos então adicionar a chave primária, correto? Então nós colocamos a mesma tabela. Eu vou só copiar aqui para não ficar assim a perder muito tempo e nem ficar muito repetitivo. E aí eu vou colocar aqui add, como alguns talvez que estiver acompanhando o canal já deve ter visto nas aulas anteriores. Nós fizemos ali então a alteração, né? Porque nós não criamos então a chave primária do início. Então nós fizemos esse mesmo procedimento, fizemos a alteração. Então inserimos a chave primária, mas isso pode ser feito, como eu mencionei no tutorial de criação da chave primária, isso pode ser feito então quando nós estamos criando mesmo a tabela. E aqui eu vou então fazer a alteração, como vocês puderam ver, é alter table e coloco o nome da tabela, add constraint pk de primary key e coloco nesse caso que é de cliente, só para ter uma noção de qual é, nesse caso, a tabela que vocês estão, nesse caso, fazendo a alteração, correto? E aqui, nós colocamos Primary Key Clustered, que eu já expliquei no tutorial anterior. Eu peço para dar lá uma olhada, para não ficar aqui muito repetitivo. E depois, aqui, depois de já termos o campo Not Null, porque se tiver null, vai dar um erro ao executar esse comando, esse pedaço de código, e agora nós podemos, então, executar ele também. Após executar ele, vocês vão ver que o comando foi completo com sucesso. Agora, se vocês voltarem aqui, nesse caso, na tabela de clientes, nós antes, na parte de design, nós antes não tínhamos aqui a chavezinha e agora já temos. Se alguém fizer esse mesmo procedimento, clicar do lado direito, design, e não ver aqui a chavezinha, vocês vêm aqui e fazem o refresh, reload então da tabela, e aí vocês vão conseguir ver a chavezinha aqui embaixo e aqui no modo design também. Então, o que nós vamos fazer agora, já que nós já temos a chave primária, é então fazer o que nós mencionamos no início do tutorial, que é chegar aqui e então começar a trabalhar com a parte do campo de datas e o campo de lógica. Eu, inclusive, vou deixar ele aqui como eu faço assim na parte vertical, para nós estarmos sempre falando sobre ele. Então, aqui, na mesma consulta, né, que nós fizemos, nós podemos chegar aqui, por exemplo, e fazer insert e começar a fazer como nós fizemos no tutorial de inserir dados. Nós podemos tratar disso tudo aqui e começar simplesmente a inserir os dados. Mas em vez de estar a fazer isso tudo manualmente, insert, into, values e etc., nós podemos chegar aqui na tabela, na própria tabela, e aqui nós temos esse comando já que se a gente fizer aqui script table as, ou o script, né, tabela como, aqui nós temos criar, temos apagar e criar, select, etc. Então, aqui embaixo, depois de selecionar, nós temos o insert. E aqui você pode fazer em uma nova tabela. Ele gera o código todo e vocês vão ver aqui que já tem todo o código, já tem todo o trecho de código. Então, insert into, como eu falei no início, values, e aqui nós não precisamos estar a digitar e a perder tempo em dizer insert into tal tabela, tal coluna e etc., e os valores. Então, nós podemos chegar aqui, podemos copiar ele aqui, né? O insert into, e voltamos para o nosso para nossa janela de consulta anterior, onde já estão os outros códigos, e inserimos aqui. E dessa maneira, nós não precisamos estar a fazer manualmente um por um. E aí, o que é que nós chegamos aqui e temos que fazer? Como vocês podem verificar aqui, os tipos de dados, varchar, etc., todos. Então, nós chegamos aqui na parte do CPF e nós vamos inserir, então, o CPF, que são 11 números nesse caso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e vou colocar um número qualquer assim. Simplesmente para nós verificarmos os demais.
e vamos inserir as demais colunas para nós chegarmos então na parte da nossa data e do nosso campo lógico. Eu vou colocar aqui, por exemplo, João Almeida da Silva, um nome qualquer, só para nós testarmos. E aqui no endereço, coloco então a rua, qualquer rua, Projetadora de Sonhos, por exemplo. E então, vou inserir um número qualquer e vou colocar aqui o segundo endereço que, como é opcional, né, vou colocar também as aspas simples, que eu esqueci de colocar aspas simples nos demais, isso não podendo esquecer, porque depois nós vamos receber um erro. E aqui na parte do bairro, vou colocar simplesmente centro, e depois nós vamos colocar, aqui ficou duplicado quando eu inseri, e aqui na parte da cidade, vocês colocam uma cidade qualquer, como exemplo, eu vou colocar aqui Rio de Janeiro, vocês colocam a cidade que vocês precisam fazer, nesse caso, no banco de dados. Aqui eu parto do pressuposto que a nossa empresa que nós estamos criando, né, Suco de Vendas, já deu todos os dados. Então, como eles deram todos os dados, eu estou colocando aqui os dados que foram enviados no Excel, quem for ver, né, nesse caso, as nossas primeiras aulas, lá eu menciono que a empresa deu então um Excel com todos os dados. E aqui no CEP eu vou colocar outro número qualquer, porque eu não sei, então vou colocar simplesmente aqui um 2 com alguns zeros. E aqui nós chegamos então na nossa data de nascimento, que ela é do tipo data mesmo, é do tipo date. No Brasil, por exemplo, se nós falarmos sobre data, como é que nós fazemos então a data de alguma pessoa? Nós fazemos então, por exemplo, nesse caso vou colocar aqui um número que seja superior aos números do mês, né? Que temos 12 meses para fazer a explicação correta. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um 25 de outubro, por exemplo, de 1990. Vamos supor que o João Almeida da Silva nasceu em 1990. E então, nós no Brasil fazemos 25/10, que seria o mês de outubro, /1990. Porém, o banco de dados, ele reconhece aonde nós estamos trabalhando, né? Então, como alguns países, a maioria dos países, na verdade, nós trabalhamos com formas diferentes de data. Por exemplo, Norte América, Brasil, Sudamérica utiliza assim. O Norte da América, por exemplo, eles não utilizam dia, mês e ano. Se vocês tiverem o vosso Windows idioma, por exemplo, sistema operativo no inglês, vocês vão ver que normalmente por default vem do Norte da América e lá vai estar sempre dia, em vez de dia, mês e ano, vai estar o mês antes. Então, se nós rodássemos esse código desse jeito e trabalhando, então, com o idioma inglês oriundo do Norte da América, então, nós receberíamos um erro. Então, é muito importante saber como trabalhar com as datas também no banco de dados. Então, se vocês fizerem da forma que eu vou explicar aqui, então não vai haver esse erro. E a forma correta de trabalhar com a data, que isso em qualquer outro país vai ser igual, é nós chegarmos aqui então, por exemplo, e dizer que colocar o ano, 1990, e separa não por barra ou ponto, etc., como nós fazemos às vezes manualmente preenchendo o formulário, e sim nós colocamos aqui então que é o ano, e vamos colocar então o mês que foi outubro e o dia que foi 25, porque no primeiro exemplo, 25/10/1990, no Norte da América, tomaria o 25 como se fosse o mês, que eles utilizam o mês antes então do dia. E aí não existe o mês 25, que foi por isso que eu tomei, por exemplo, o dia 25. Então, como nós temos só 12 meses do ano, então iria dar o erro e não iria reconhecer. Então, para que tudo fique da forma correta, em qualquer país nesse caso, então nós colocamos ano, mês e dia. E aqui na parte da idade, então, se o João Almeida da Silva ele é de 1990, ele agora estaria, então, no exato momento que nós estamos fazendo a gravação, ele teria, nesse caso, 31 anos, né? Deixa eu só colocar aqui, nesse caso,
não precisa de colocar entre datas. Como vocês podem ver aqui, a idade é small int, então não precisamos colocar as aspas simples. Então, a parte da data deixamos dessa forma, que está correta, e aqui na parte do valor, né, do limite de crédito, nesse caso aqui ainda estamos na parte do sexo, eu vou só colocar aqui que é M de masculino, e aqui na parte do limite do crédito é dinheiro, então nós colocamos então que o limite do crédito seria, por exemplo, uns 120 mil. Então coloca 120, 000, 120 mil,50. Lembrando que a parte do float, né, da parte que é após a vírgula, não é separado por vírgula e sim por ponto. Então aqui no volume de venda ainda, nós vamos colocar que o limite é de 1.000 litros, então. E aqui nós temos, então, a parte da lógica que nós falamos no início, que seria o campo de datas e o campo lógico. O campo lógico, que ele é bit, que é o binário, a gente sabe que a parte lógica nós tratamos do 1 e 0. Computador, como por exemplo, feitos de zeros e uns, que são bits binários, e nesse caso a nossa forma lógica de bits, parte lógica, o 0 é para o negativo ou simplesmente que não existe, e o 1 ele é para o positivo ou simplesmente que existe. Então, se perguntamos qual foi se já houve uma primeira compra, nós usamos o 1 para dizer que sim, e o 0 seria para dizer que não. Então, aqui nós já temos a nossa data da forma correta e o nosso campo lógico, como eu mencionei, o 1 para sim, que já houve a primeira compra, e o 0 para não, que ainda não houve a primeira compra. Então, nós já temos a parte do CPF, do nome, do endereço, bairro, cidade, estado e, nesse caso, CEP, a data de nascimento, ano, e mês e dia para qualquer país, para não dar erro, idade, sexo, o limite de crédito, o volume de compras e se já houve uma primeira compra ou não no campo lógico. E agora nós vamos então aqui selecionar o código. E por que nós vamos selecionar o código? É porque nesse caso já não precisamos os outros dois códigos que nós já fizemos, então senão daria um erro. E agora nós podemos executar o código então para inserirmos essa parte que até o momento nossa tabela de cliente ainda não existe nenhum dado, está vazio. E agora após nós executarmos, nós teremos então esses dados. Então, aqui nós vamos só selecionar e vamos então clicar em executar. E aqui nossas linhas foram executadas, né, com sucesso. E nós temos então os dados que nós vimos anteriormente vazios e agora nós vamos ver então todos esses dados aqui na nossa tabela de cliente, clicando em selecionar. E aqui está então os nossos dados, aqui tem a nossa data que nós fizemos 25 de outubro de 1990 e a pessoa, o senhor João Almeida da Silva, já fez então uma compra porque aqui está como o 1 do nosso campo lógico. Então, o que nós tínhamos para essa aula era isso. Nós temos então a forma de trabalhar com data, né? E a forma de trabalhar com campos lógicos. Espero que você tenha gostado e que tenha tirado a sua dúvida, se tinha essa dúvida sobre datas ou sobre campo lógico. E nos vemos então no nosso próximo tutorial. Obrigada por ter ficado até aqui no final e deixe o seu like, deixe o seu joinha e vamos então nos interagir para o algoritmo do YouTube mostrar nossos vídeos para mais pessoas que tenham um interesse e assim poder ajudar mais pessoas. Até a próxima então e obrigado. Fica com Deus. Tchau!